Bem-vindos ao resumo do livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Já deixe o seu like para ajudar o canal Livros em Foco. Vamos ao resumo. Introdução. A introdução escrita por Sharon Lester abre com uma provocação. A escola realmente prepara as crianças para o mundo real? O conselho clássico, estude, tire boas notas e arrume um bom emprego, funcionou em outra época, mas hoje já não garante estabilidade, muito menos prosperidade. Lester relata sua própria trajetória exemplar, formada em contabilidade e ingressando em uma grande firma, assim como a de seu marido. Ainda assim, percebe que o cenário mudou. Pensões deixaram de ser regra, a aposentadoria depende das próprias contribuições e a segurança do emprego se tornou frágil. A inquietação ganha forma quando o filho questiona a utilidade prática de várias matérias escolares e cita casos de gente muito bem-sucedida sem diploma tradicional, evidenciando o descompasso entre o currículo e a realidade econômica. Nesse contexto, Lester aponta o que considera a lacuna central do ensino formal, a educação financeira. Os jovens aprendem cedo a usar cartões de crédito, mas não aprendem com igual ênfase a lidar com juros, fluxo de caixa, balanço e tomada de decisão financeira. Resultado? Adultos sobrecarregados por dívidas de consumo, sem clareza sobre ativos, passivos e construção de patrimônio. Em busca de respostas, ela encontra Robert Kiyosaki e participa do teste do jogo Cash Flow com sua filha. O objetivo do jogo, escapar da corrida dos ratos, traduz de forma lúdica o ciclo em que se trabalha para pagar contas, impostos e consumo sem conquistar liberdade financeira. Ao jogar, Lester percebe duas coisas. Primeiro, como o demonstrativo de resultados e balanço patrimonial ganham vida quando conectados a escolhas reais. Segundo, como mesmo adultos instruídos têm dificuldade de enxergar as relações entre entradas, saídas e acumulação de ativos. As conversas com Kiyosaki reforçam um ponto. As regras que os ricos seguem são diferentes das regras seguidas pela maioria. O conselho de buscar um emprego seguro pode ser, paradoxalmente, mais arriscado num mundo de reestruturações, automação e pressões por eficiência. Quando empresas cortam custos e se tornam mais enxutas, quem captura o ganho é o acionista, não o empregado. Por isso, preparar as crianças para o futuro significa ir além do currículo padrão, introduzir contabilidade básica, investimento e um pensamento crítico sobre impostos, empresas e tomada de risco. Convencida do valor pedagógico dessas ideias, Lester aceita coescrever o livro para organizar os ensinamentos de Kiyosaki. Ela antecipa que algumas posições desafiam convenções contábeis e crenças populares, mas argumenta que refletem como investidores e empreendedores realmente decidem. O eixo narrativo, o contraste entre dois pais, um que recomenda o caminho tradicional do emprego e outro que incentiva a construção de ativos e mentalidade empreendedora, serve de fio condutor para as lições que virão. Ao final, a introdução funciona como um chamado aos pais e educadores. Notas e diplomas são valiosos, porém insuficientes. É preciso cultivar inteligência financeira desde cedo para que o dinheiro trabalhe a favor do indivíduo. Em síntese, a abertura do livro prepara o leitor para um conjunto de lições práticas voltadas a sair da corrida dos ratos e construir autonomia financeira com base em educação, disciplina e estratégia. Capítulo 1. Pai Rico, Pai Pobre. O capítulo inaugural apresentou o contraste que sustenta todo o livro. Robert Kiyosaki cresceu ouvindo dois conjuntos de conselhos sobre dinheiro e trabalho, vindos de dois pais. O primeiro é seu pai biológico, altamente escolarizado, servidor público, defensor do caminho tradicional de estudar, tirar boas notas, conquistar um emprego estável e ascender pela segurança do contra-cheque. O segundo é o pai de seu melhor amigo, Mike, empresário sem formação acadêmica formal, mas financeiramente bem-sucedido, que defende a construção de ativos, o empreendedorismo e a independência do emprego. Desde cedo, o autor percebe que ambos são honestos e bem-intencionados. A diferença está na forma de pensar sobre dinheiro, risco e oportunidades.
A narrativa situa a infância de Robert no Havaí e retrata o convívio com esses dois modelos mentais como uma espécie de laboratório de escolhas. O pai pobre valorizava credenciais e estabilidade, via o dinheiro como algo a ser ganho pelo trabalho e preservado com prudência. Para ele, o risco era algo a evitar. A melhor proteção era uma carreira sólida, benefícios e aposentadoria. Já o pai rico ensinava que o dinheiro é um jogo de regras específicas, no qual quem entende ativos, passivos, fluxo de caixa e impostos joga em tabuleiros diferentes do empregado comum. Ele reforça que a escola prepara para trabalhos especializados, mas raramente prepara para criar e gerir ativos. Kiyosaki destaca como frases recorrentes revelavam mentalidades opostas. O pai pobre dizia, não posso pagar, encerrando a conversa e reforçando uma postura passiva. O pai rico provocava, como posso pagar? O que obriga a mente a procurar soluções, criar valor e assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. Essas máximas, repetidas em situações cotidianas, moldaram no autor a percepção de que a linguagem financeira é também linguagem de crenças e decisões. Quem faz perguntas melhores, cria alternativas. Quem aceita limitações como verdades finais, permanece preso à escassez. O capítulo também introduz o tema da educação financeira como disciplina fora da escola. O pai rico incentiva Robert e Mike a aprender fazendo, observando negócios reais e entendendo como empresas, impostos e investimentos funcionam na prática. Em vez de prometer segurança, ele insiste em construir habilidades, ler demonstrativos, identificar oportunidades, negociar e hábitos, pagar-se primeiro, reinvestir, controlar despesas. O contraste com o pai pobre não busca desqualificar o valor da educação formal. Antes mostra que ela é insuficiente para prosperar num mundo em que as regras econômicas favorecem quem possui ativos e know-how empresarial. Ao final, o autor revela a decisão que guiará as experiências relatadas nos capítulos seguintes: escolher conscientemente cujos conselhos seguir, não por afeto, mas por resultado, e adotar uma mentalidade de dono, não de empregado. O capítulo prepara o terreno para as lições centrais do livro, sinalizando que a verdadeira virada não é ganhar mais salário, mas sim aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você. Com isso, Kiyosaki convida o leitor a suspender crenças herdadas, observar o que ricos fazem diferente e aceitar a responsabilidade de desenvolver uma alfabetização financeira prática capaz de transformar trabalho, renda e patrimônio ao longo do tempo. Capítulo 2. Lição 1. Os ricos não trabalham pelo dinheiro. O capítulo inicia com uma provocação prática. Se os ricos não trabalham pelo dinheiro, então o que exatamente eles fazem? Para responder, Kiyosaki relata a primeira lição que recebeu do pai rico, ainda criança, quando ele e o amigo Mike decidiram aprender a ficar ricos. O pai biológico, o pai pobre, defensor do caminho tradicional, recomenda estudos e um bom emprego. Já o pai de Mike, empresário, oferece um experimento real: trabalhar aos sábados por algumas horas em uma de suas lojinhas, recebendo alguns centavos por hora. À primeira vista, é só um bico. Na verdade, é um laboratório emocional. A rotina vira um teste de paciência, trabalho repetitivo, pouca remuneração, nenhuma promessa de aumento. Depois de algumas semanas, a frustração explode. Estamos sendo explorados. O pai pobre aconselha pedir um aumento ou procurar outro emprego. Respostas típicas de quem vê o problema apenas pelo prisma do salário. O pai rico, ao contrário, marca uma conversa com Robert e, de saída, faz algo que o contraria ainda mais. Reduz o pagamento e depois o zera. O objetivo é expor o mecanismo psicológico que aprisiona a maioria na corrida dos ratos: o medo de não ter dinheiro, que empurra para aceitar qualquer salário, e o desejo de consumir, que amarra a pessoa a contas fixas crescentes. Enquanto medo e desejo comandam, a mente não pensa estrategicamente, reage. Quem vive reagindo trabalha pelo dinheiro e, paradoxalmente, nunca tem o suficiente.
A primeira lição, então, é reconhecer e dominar essas emoções, em vez de ser dominado por elas. O pai rico explica que a vida empurra todos nós. Alguns deixam-se empurrar, reclamando do chefe, do salário, do governo. Outros percebem o empurrão como convite para aprender. Quando você entende que o medo e a cobiça cegam, começa a enxergar oportunidades que ficam invisíveis aos que só pensam em quanto paga. A regra implícita do jogo dos ricos é: quanto mais você precisa do salário, menos livre você é para ver, criar e capturar oportunidades. Para tornar a lição concreta, o pai rico faz um movimento clássico de negociação. Oferece aumentos sucessivos, primeiro alguns centavos a mais, depois quantias maiores, para ver se Robert morde a isca. A cada oferta, o menino sente a tentação de aceitar. Ao resistir, percebe como o desejo de ganhar mais já anestesia a criatividade. É nesse ponto que o pai rico revela a essência da lição. Deixe o dinheiro trabalhar para você. Em vez de vender mais horas por centavos um pouco maiores, procure ideias que multipliquem seu tempo e seu capital. O exemplo que segue é didático. Na lojinha, havia pilhas de gibis velhos que os distribuidores descartavam, sem valor comercial para eles. Robert e Mike notam o lixo com valor. Se organizarem um clube de leitura no porão da casa, cobrando uma pequena taxa por 2 horas de acesso ilimitado, podem monetizar o que os outros jogam fora. Não é trabalhar mais, é arranjar o sistema para que o ativo, o acervo de gibis, gere receita recorrente com pouquíssimo esforço adicional. Em poucas semanas, o clube passa a render um valor muito superior ao que ganhariam por hora na lojinha. Mais importante que o dinheiro em si é a consciência. O dinheiro pode vir de sistemas e ativos, não apenas de esforço direto. Esse deslocamento mental de vender horas para construir ativos é o coração da lição 1. 2 princípios se cristalizam. Primeiro, a diferença entre trabalhar por dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar é, antes de tudo, uma diferença de postura mental diante das emoções. Quem precisa de alívio imediato aceita salários, promoções e crediários que resolvem agora e ampliam o ciclo de dependência amanhã. Quem aprende a tolerar o desconforto inicial, receber pouco, até nada por um tempo, abre espaço para enxergar mecanismos, falhas de mercado e assimetrias que podem ser transformadas em renda automática. Segundo, a habilidade central é pensar como dono, não como empregado. Donos criam fluxos, processos, licenças, assinaturas, estoques que giram mesmo sem sua presença, constante. O capítulo desmonta um mito confortável. Trabalhar duro é sempre a resposta. O pai rico não despreza o trabalho, ele despreza o trabalho sem aprendizado e sem alavancagem. Trabalhar duro pode ser nobre e estéril se você não aprende a montar estruturas que liberem você do relógio. Daí a importância de trabalhar para aprender. A fase do salário baixo é um investimento em empreendimento de pessoas, processos, custos, negociações, impostos, leis e, principalmente, como as emoções distorcem decisões. Quem absorve isso cedo ganha óculos para ver onde estão os ativos escondidos. Outra camada da lição é verbal. A linguagem que você usa molda sua capacidade de criar soluções. Dizer não posso pagar encerra a conversa. Dizer como posso pagar abre caminhos. A pergunta bem formulada empurra o cérebro para trabalhar para você, conectando pontos, testando hipóteses, chamando parceiros. O pai rico treina os meninos a fazer perguntas melhores. Onde está o ativo aqui? O que os outros jogam fora que eu posso transformar em valor? Como estruturar a cobrança para tirar o esforço do centro da equação? Esse jeito de perguntar vira um hábito que, anos depois, sustenta a postura empreendedora do autor. O capítulo também aborda um dilema moderno. A escola desenvolve habilidades técnicas e de conformidade, seguir instruções, prazos, notas, úteis para empregos especializados, mas raramente desenvolve alfabetização financeira e tolerância a desconfortos de curto prazo em nome de ganhos maiores. A corrida dos ratos nasce justamente desse desalinhamento. Formamos bons profissionais que, sem visão de ativos e impostos, dependem cada vez mais do contra-cheque,
elevam o padrão de vida no mesmo ritmo da renda e ficam vulneráveis a choques, perda de emprego, juros altos, emergência. A primeira lição combate essa vulnerabilidade ensinando a leitura do jogo. Controle emoções, treine o olhar para ativos, crie pequenos experimentos de renda passiva e só depois pense em escalar. Por fim, Kiyosaki fecha a lição com um convite exigente. Troque a recompensa imediata pela percepção sistêmica. Em vez de lutar por centavos a mais por hora, lute para construir a sua própria lojinha de gibis, isto é, um arranjo simples onde um ativo, um processo ou um direito de uso gere caixas sem a sua presença. Se isso hoje parecer pequeno, tudo bem, o que importa é a lógica. Quando o medo apertar, e se não der certo? E o desejo chamar, com esse aumento eu compro aquilo. Respire. São as forças que mantêm a maioria presa. Use-as como sinal de que você está no limiar de aprender algo que amplia sua liberdade. Em síntese, a lição 1 não é um desprezo ao dinheiro, e sim um reordenamento. O dinheiro deve ser consequência de pensar e agir como dono. Isso começa no campo invisível das emoções, medo e desejo. Passa pela linguagem que orienta suas perguntas e culmina em pequenas estruturas que geram renda, mesmo quando você não está punchando o cartão. A partir daqui, o livro prossegue mostrando como identificar e construir esses ativos. Mas o ponto de partida é inegociável. Pare de trabalhar pelo dinheiro e faça o dinheiro trabalhar para você. Capítulo 3, Lição 2. Para que alfabetização financeira? O capítulo aprofunda a tese central do livro. Prosperar financeiramente depende menos de quanto você ganha e mais de como você lê, interpreta e decide a partir dos números. É isso que o autor chama de alfabetização financeira, a capacidade de entender a linguagem do dinheiro por meio de 3 peças básicas: demonstrativo de resultados, receitas e despesas, balanço patrimonial, ativos e passivos e principalmente o fluxo de caixa que conecta um ao outro. Sem essa gramática, pessoas com salários altos continuam presas à corrida dos ratos. Com ela, mesmo rendas modestas podem ser alavancadas. A primeira virada conceitual é a definição funcional de ativo e passivo. Para o autor, ativo é tudo que põe dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo que tira. Ele desloca a discussão do rótulo, o que contadores, bancos ou vendedores chamam de ativo, para o comportamento do item no seu fluxo de caixa mês após mês. Nesse enquadramento, uma casa própria pode ser um passivo se, além de não gerar renda, draga dinheiro em prestações, impostos, taxas e manutenção. A maioria das famílias de classe média, argumenta ele, é pobre em ativos e rica em passivos, disfarçados de ativos. Para deixar tangível, o capítulo contrasta 3 padrões de fluxo de caixa. 1. O dos pobres. A maior parte da renda vai direto para despesas básicas, aluguel, transporte, alimentação. Não há margem para formar ativos. Qualquer choque desequilibra tudo. 2. O da classe média. A renda cresce, mas as despesas crescem junto ou mais, alimentadas por passivos. Casa maior, carro financiado, cartão de crédito, eletrodomésticos, sem juros. A sensação é de progresso, porém o fluxo de caixa fica comprometido por compromissos fixos. 3. O dos ricos. A renda do trabalho é usada para comprar ativos que, por sua vez, geram renda de ativos. Com o tempo, essa renda paga as despesas e ainda reinveste em novos ativos, criando um círculo virtuoso. Daí surge a regra que guia todo o capítulo. Os ricos compram ativos, os pobres e a classe média compram passivos que acreditam ser ativos. Em vez de pregar frugalidade extrema, o autor convida a reorganizar prioridades, manter despesas sob controle, reduzir passivos e alimentar continuamente a coluna de ativos. Ele lista exemplos típicos de ativos segundo seu critério funcional, negócios que não dependem da sua presença constante, ações, títulos, fundos, imóveis geradores de renda, notas promissórias e royalties de propriedade intelectual, livros, música, patentes. O denominador comum é gerar entrada de caixa sem consumir sua agenda. A discussão se conecta a um vício comum: indexar autoestima e progresso ao consumo. Sem alfabetização financeira,
Cada aumento de salário vira gatilho para expandir padrão de vida. Casa maior, carro novo, escola mais cara, férias parceladas. O balanço se agiganta do lado dos passivos e obrigações, e o fluxo de caixa trava. O capítulo insiste que a renda é uma ilusão de ótica se não vier acompanhada de ativos que se pagam. Por isso, entender os demonstrativos não é um tecnicismo contábil, é mapa de risco e bússola de decisão. Outro ponto-chave é o tempo como ingrediente da riqueza. Ativos têm comportamento diferente em horizontes longos. O aluguel de um imóvel, o dividendo de uma ação, os juros de um título, o royalty de uma obra formam goteiras, que parecem pequenas no começo, mas, reinvestidas, compõem. Sem alfabetização, o investidor não enxerga essa dinâmica e troca ativos por passivos vistosos que entregam satisfação imediata e drenagem permanente. O autor chama a atenção para a narrativa social que celebra conquistas visíveis, carros, casas, reformas, e ignora linhas invisíveis do balanço, patrimônio líquido, alavancagem saudável, diversificação. O capítulo também trata de riscos. A alfabetização financeira não elimina risco, ela ajuda a diferenciar riscos que pagam de riscos que apenas corroem. Comprar um imóvel para alugar, por exemplo, envolve vacância, manutenção, impostos. Investir em ações expõe a volatilidade e a ciclos macroeconômicos. A diferença entre quem prospera e quem se machuca não é fugir do risco, e sim precificar e estruturar, criar margens de segurança, entender impostos, separar caixa de emergência, escolher prazos compatíveis com objetivos e nunca confundir possuir algo caro com possuir um ativo rentável. Há ainda um componente psicológico. A alfabetização financeira exige linguagem mental compatível com o jogo que se quer jogar. Em vez de perguntar quanto custa, apenas perguntar qual é o fluxo de caixa, qual é a taxa interna de retorno, como isso conversa com meu balanço hoje. Ao treinar perguntas desse tipo, o investidor liga áreas do cérebro que resistem à compra por impulso, reconhece quando está apenas elevando despesas fixas e, sobretudo, percebe assimetria, pequenas decisões que, com baixa energia operacional, geram entradas recorrentes. O autor reforça que a alfabetização financeira não substitui a educação formal, mas cobre a parte que a escola tende a omitir, como o dinheiro circula entre governo, empresas, bancos e indivíduos, como impostos e juros compostos trabalham a favor ou contra você, porque a mesma renda pode significar destinos opostos, dependendo do desenho de seu balanço. Desse modo, a gramática financeira deixa de ser um bicho de 7 cabeças e vira ferramenta de autonomia. A pessoa consegue ler um DRE, entender de onde vem sua renda, para onde ela vai e o que precisa existir na coluna de ativos para financiar seu estilo de vida. Para tornar prático, o capítulo sugere uma agenda mínima. 1. Mapear com honestidade receitas e despesas sem auto-engano de classificar passivo como ativo. 2. Listar passivos e obrigações, parcelas, cartões, financiamentos e traçar plano para reduzi-los, priorizando as que drenam fluxo sem contrapartida de geração de renda. 3. Definir uma carteira de ativos compatível com seu conhecimento e tolerância a risco. Começar pequeno, mas começar. 4. Reinvestir o que os ativos geram, resistindo à tentação de elevar padrão de vida no mesmo ritmo. 5. Estudar continuamente. Contabilidade básica, noções de mercados, tributação, avaliação de negócios e imóveis. O texto também antecipa uma armadilha: buscar ativos emocionantes sem entender dinâmica de caixa. Muitas vezes, o melhor ativo é chato, previsível e escalável, enquanto o passivo vem travestido de novidade. Por isso, a alfabetização financeira não é apenas saber os nomes das contas, e sim pensar em termos de sistemas. Como cada decisão de hoje se reflete no DRE e no balanço amanhã. Com o tempo, essa lente revela oportunidades que outros não veem, estoques subavaliados, nichos com fluxos estáveis, licenças, contratos de longo prazo, ativos digitais com monetização recorrente. O capítulo fecha com um convite prático e repetitivo. Coloque a construção de ativos no centro da sua rotina. Mesmo com pouco dinheiro, é possível adquirir conhecimento, montar microativos
um infoproduto licenciado, um pequeno portfólio de dividendos, uma cota de fundo imobiliário ou participar de negócios com baixo envolvimento operacional. A disciplina é simples, mas contracultural. Controle despesas, reduza passivos, priorize ativos. Essa organização invisível do seu fluxo de caixa, somada ao entendimento de como ler demonstrativos, é o que distingue quem ganha bem e vive apertado de quem constrói liberdade. Em síntese, a lição 2 responde: para que a alfabetização financeira? Com uma ideia direta, para enxergar a realidade por trás dos números e mudar o seu destino financeiro. Ao dominar o vocabulário de ativos, passivos e fluxo de caixa, e ao usá-lo para guiar decisões diárias, você sai do piloto automático do consumo, constrói um balanço que trabalha por você e palimenta, mês após mês, o caminho da independência. Capítulo 4. Lição 3. Cuide de seus negócios. A lição começa desmontando um equívoco comum: confundir profissão com negócio. Sua profissão é aquilo que você faz para ganhar renda ativa: médico, advogado, vendedor, servidor público. Seu negócio, na lógica do autor, é a construção deliberada da coluna de ativos que gera renda mesmo quando você não está trabalhando. A maioria dedica tempo integral ao negócio dos outros, o entregador, e à manutenção de um padrão de vida crescente, mas investe pouco naquilo que, de fato, pode lhe dar liberdade: seus próprios ativos. Kiyosaki reforça que a classe média costuma se aprisionar por acreditar que estabilidade vem de salário e de bens de consumo. A cada aumento, surgem prestações e compromissos que incham a coluna de passivos: carro novo, casa maior, cartões, upgrades. O resultado é fluxo de caixa permanentemente tensionado, o que impede o acúmulo de ativos. Cuidar de seus negócios significa mudar a ordem das prioridades. Antes de pensar em luxo e status, alimentar continuamente a coluna de ativos com aportes regulares e disciplinados. O capítulo contrasta dois usos para a renda. 1. Expandir despesas e passivos que consomem caixa. 2. Adquirir ativos que injetam caixa. A tese é pragmática. Não é preciso abandonar o emprego para ser dono. É preciso usar o emprego como alavanca para montar ativos. O autor recomenda manter a carreira que paga as contas, enquanto, em paralelo, você constrói um portfólio vivo de ativos que conversam com o seu nível de conhecimento e tolerância a risco. Para tornar concreto, ele apresenta uma lista típica de ativos: negócios próprios que não dependem da presença constante do dono, franquias, participações societárias, licenças, imóveis que geram aluguel, ações que pagam dividendos, fundos e títulos que rendem juros, propriedade intelectual, royalties de livros, músicas, patentes e direitos sobre marcas e processos. O denominador comum é a capacidade de produzir fluxo de caixa. Na outra ponta, o capítulo alerta para os passivos travestidos de ativo, como a casa própria, usada apenas para morar, se ela consome muito caixa e não gera renda. Um ponto pedagógico recorrente é a máxima: pague-se primeiro. Antes de ampliar gastos, reserve parte da renda para investir em ativos. Essa disciplina força você a negociar com despesas, impostos, fornecedores e desejos, e desenvolve criatividade para aumentar receitas sem sacrificar a estratégia. Em vez de usar crédito para comprar luxos, a orientação é: deixe os ativos comprarem seus luxos. Quando a renda dos ativos cobre o luxo desejado sem apertar o fluxo, o luxo passa a ser sustentável. O capítulo também destaca a importância de educação contínua. Cuidar de seus negócios não é só transferir dinheiro para aplicações, é aprender contabilidade básica, tributos, dinâmica de mercados e avaliação de negócios. Com esse repertório, você evita cair em promessas fáceis, precifica riscos e reconhece oportunidades assimétricas. O autor sugere começar pequeno, testar, medir fluxo de caixa e reinvestir. A escala vem com o tempo e com a repetição do processo. Há ainda o alerta sobre foco. Em tempos de euforia, é tentador pular de oportunidade em oportunidade. O capítulo recomenda construir um núcleo de ativos simples e previsíveis, aquilo que você entende, e só então diversificar.
A obsessão deve ser fazer a coluna de ativos crescer mês a mês, não colecionar itens bonitos no patrimônio que, na prática, consomem caixa. Em síntese, cuidar de seus negócios é colocar o seu balanço patrimonial no centro da vida financeira, manter a renda do trabalho como aliada, conter a expansão dos passivos, priorizar a aquisição de ativos geradores de caixa e reinvestir seus frutos. Com disciplina, esse ciclo inverte a lógica da corrida dos ratos. Em vez de trabalhar cada vez mais para sustentar o padrão de vida, o seu portfólio passa a sustentar você. Capítulo 5, Lição 4. A história dos impostos e o poder da sociedade anônima. O capítulo parte de uma provocação histórica. Impostos sobre renda nasceram como medida temporária e, em sua origem, foram aprovados com a promessa de atingir principalmente os muito ricos. Com o tempo, porém, o peso efetivo migrou para a classe média assalariada. A tese do autor é que os ricos aprenderam a jogar com regras diferentes, usando estruturas jurídicas e conhecimento financeiro para se proteger e otimizar o que pagam. Enquanto a maioria, por desconhecimento, arca com a maior parte da carga. Daí surge o contraste central: empregados x sociedades empresariais. O empregado segue a sequência: ganhar, pagar impostos, viver com o restante. Já quem opera por meio de empresa segue ganhar, gastar com despesas legítimas do negócio, pagar impostos sobre o lucro remanescente. Essa inversão muda tudo, pois permite realizar gastos necessários, carro de serviço, viagens, equipamentos, seguros, formação, antes da tributação, desde que sejam despesas reais e documentadas. A empresa não é truque para não pagar. É uma ferramenta de organização que, usada corretamente, alinha incentivos, disciplina fluxo de caixa e reduz desperdícios. O autor vincula essa realidade a um conceito que ele chama de QI financeiro, ou inteligência financeira, composto por 4 pilares: contabilidade, ler números; investimento, multiplicar capital; conhecimento de mercados, entender ciclos; e leis, especialmente tributárias e societárias. É neste último pilar que a sociedade anônima e, por extensão, outras formas societárias mostra sua força. Limitação de responsabilidade, separação patrimonial e eficiência tributária. A limitação de responsabilidade protege o patrimônio pessoal do empreendedor de determinados riscos do negócio. A separação patrimonial impõe disciplina. Dinheiro da empresa é da empresa. E a eficiência tributária decorre das regras que permitem deduções, diferimentos e planejamentos dentro da lei. O capítulo alerta, entretanto, para o lado ético e legal. Usar a empresa não autoriza fraudes. É indispensável que as despesas tenham um propósito de negócio, lastro documental e coerência econômica, sob pena de sanções. O ponto do autor não é sonegar, e sim entender as regras para jogar melhor, tal como atletas estudam regulamentos para ampliar sua vantagem competitiva. Quem ignora o funcionamento dos impostos tende a reagir de forma emocional, raiva, resignação e a pagar mais do que precisa. Quem compreende cria sistemas que o protegem e libertam caixa para investir. No plano prático, a lição recomenda que, antes de perseguir aumentos de salário para resolver a vida, a pessoa invista em educação financeira aplicada às leis e, conforme seu contexto, avalie com profissionais a constituição de uma estrutura societária adequada, sociedade anônima, limitada, holding patrimonial, etc. O objetivo é canalizar renda de forma inteligente, construir e manter ativos dentro de um arcabouço que permita crescer com segurança jurídica, melhorando a relação entre risco e retorno. Ao mesmo tempo, manter o comportamento que o livro martela: controlar despesas, reinvestir resultados e priorizar a coluna de ativos. O autor fecha reiterando a moral histórica. Quando governos criam novos tributos ou ampliam alíquotas para pegar os ricos, quem acaba pagando é, com frequência, a classe média que depende de contra-cheque. Os ricos respondem estudando as regras e reconfigurando sua forma de operar. Assim, cuidar dos seus negócios inclui aprender a linguagem dos impostos e das sociedades para que o dinheiro trabalhe a seu favor dentro da lei. Em síntese, a lição 4 ensina que ignorar o sistema tributário é caro.
Dominá-lo com estrutura societária e disciplina é um dos multiplicadores mais poderosos do caminho rumo à liberdade financeira. Capítulo 6. Lição 5. Os ricos inventam dinheiro. A quinta lição parte de uma afirmação contraintuitiva. Dinheiro é criado primeiro na mente, depois na conta bancária. Inventar dinheiro não é falsificá-lo, é enxergar e estruturar oportunidades que a maioria não vê porque está condicionada a pensar apenas em trocar horas por salário. O autor afirma que a verdadeira escassez raramente é de capital, é de ideias, informação e habilidade para transformar situações comuns em fluxos de caixa. Assim, quando a maioria diz "não dá", o investidor treinado pergunta: qual arranjo tornaria isso viável? O capítulo apresenta 3 competências que caracterizam quem inventa dinheiro. 1. Identificar assimetrias, perceber ativos subavaliados, problemas que podem ser resolvidos com estrutura e prazos diferentes, ou lixo com valor, o que os outros descartam. 2. Levantar capital, saber negociar com bancos, parceiros e investidores apresentando risco, retorno e garantias de modo profissional. 3. Organizar gente competente. Reunir contadores, advogados, corretores e operadores para executar o plano com disciplina. Esse tripé permite criar negócios onde não havia: comprar barato, reembalar, financiar, alavancar, vender ou manter para renda passiva. O autor insiste que boas oportunidades são fabricadas ao casar necessidades diferentes. Alguém precisa vender rápido, outro busca rendimento estável, um terceiro tem expertise operacional. O inventor de dinheiro monta o quebra-cabeça, ficando com uma fatia do valor que ajudou a destravar. A narrativa inclui exemplos didáticos, sobretudo em imóveis, compras em momentos de desespero do mercado, negociações com desconto por causa de problemas solucionáveis, pintura, vacância, condições de financiamento e refinanciamentos após valorização. Quando o investidor recupera seu capital inicial e permanece com ativo gerador de renda, obtém o chamado retorno infinito. O dinheiro investido sai e o fluxo continua. A lição não se limita à alavancagem. Ela reforça a análise, disciplina e caixa de segurança para lidar com vacâncias, manutenção e ciclos. Outro ponto-chave é o tempo como aliado. Enquanto muitos perseguem gratificação imediata, quem inventa dinheiro aceita ganhos não lineares, períodos de estudo, prospecção e negociação com pouca remuneração aparente, seguidos de eventos de liquidez ou de montagem de um fluxo perene. Essa paciência estratégica requer domínio emocional, não confundir ação com agitação, nem confundir risco calculado com aposta cega. A alfabetização financeira aparece como fundamento. Ler DRE, balanço e fluxo de caixa, projetar cenários, modelar cap rate, payback e retorno ajustado ao risco, entender impostos e estruturas societárias. Com esses óculos, decisões deixam de ser opiniões e viram engenharia de fluxo. Como entra, como sai, quem paga, quem garante, qual o plano de saída. Sem isso, a mesma oportunidade vira armadilha. O capítulo também diferencia trabalhar duro de trabalhar inteligentemente. O trabalho duro sem alavancagem constrói teto. O trabalho inteligente constrói sistemas. Inventar dinheiro significa tirar o esforço direto do centro do resultado e substituí-lo por processos, contratos, licenças, marcas e ativos que operam mesmo sem a sua presença constante. Pequenos sistemas, repetidos, escalam melhor que superesforços pontuais. Há um componente de marketing sutil. Oportunidades chegam para quem é visto como solucionador. Por isso, o autor recomenda construir reputação e rede. Corretores que ligam quando aparece um imóvel problemático, empresários que chamam para reorganizar um fluxo, parceiros que confiam no seu crivo. Reputação reduz custo de oportunidade e acelera ciclos de negociação. A lição inclui disciplina tática. Pague-se primeiro, invista consistentemente na coluna de ativos e reinvista o excedente. Mantenha a liquidez defensiva para aproveitar estresses de mercado. Defina critérios de compra, margem de segurança, fluxo mínimo, upside plausível e critério de não fazer,
quando o risco operacional, legal ou tributário supera seu círculo de competência. Inventar dinheiro tem tanto de dizer não quanto de dizer sim. Por fim, o autor aborda o medo e a preguiça intelectual como os maiores inimigos da invenção de dinheiro. O medo paralisa ante a incerteza. A preguiça procura atalhos, dicas quentes ou modismos e terceiriza o pensamento. O antídoto é um ciclo simples e exigente. Estudar, casos, leis, números, prospecção ativa, ver muitos negócios para dizer poucos sim, pequenos pilotos, testar com risco controlado, aprendizado rápido, corrigir rota e escala deliberada, duplicar o que funciona. Em síntese, a lição 5 ensina que riqueza é, antes de tudo, projeto mental estruturado em números. Quem domina a linguagem do fluxo constrói rede competente e tolera o desconforto de pensar diferente, literalmente inventa dinheiro, não por magia, mas por método. Capítulo 7. Lição 6. Trabalhe para aprender. Não trabalhe pelo dinheiro. A sexta lição desafia a lógica comum de seguir o maior salário e propõe um critério muito mais estratégico: escolher experiências profissionais pelo que você vai aprender, não pelo quanto pagam agora. Para o autor, riqueza duradoura é subproduto de habilidades combinadas, especialmente vendas, marketing, gestão de pessoas, sistemas e fluxo de caixa, e não de um contra-cheque mais gordo. Quem só otimiza a remuneração imediata tende a se hiperespecializar e a depender de um mercado de trabalho que muda de regras. Quem otimiza aprendizado constrói adaptabilidade e, com o tempo, cria ativos e negócios. O capítulo começa mostrando o risco da especialização estreita. Quanto mais técnico e confinado a um único domínio você se torna, maior a chance de ficar prisioneiro de um teto de carreira e menor sua capacidade de compreender o todo que gera lucro. A alternativa proposta é a mentalidade generalista estratégica. Delibere passar por áreas diferentes, vendas, operações, finanças, marketing, para montar um painel de bordo completo. Essa rotação não é aleatória, é um plano de aquisição de competências que, mais tarde, permitirá ler números, entender clientes, liderar equipes e desenhar processos. O kit básico para construir ou avaliar ativos. Entre as competências, duas recebem ênfase desproporcional: vendas e marketing. Vender é a habilidade que converte valor em caixa. Marketing é o sistema que gera demanda e posiciona a sua oferta. Dominar essas frentes dá autonomia. Você pode captar clientes, levantar capital, negociar prazos e articular parcerias. O autor sustenta que profissionais brilhantes, porém avessos a vender, frequentemente ficam reféns de organizações que vendem por eles. Já quem aceita o desconforto de aprender a vender ganha um superpoder: a capacidade de gerar receita sob demanda. No terreno da gestão, o capítulo destaca 3 habilidades cruciais. 1. Gestão de fluxo de caixa, para manter a empresa solvente e saber quando crescer ou segurar. 2. Gestão de sistemas, para que processos e indicadores rodem sem depender de heróis. 3. Gestão de pessoas, para liderar, delegar, treinar e montar times que entregam. Sem essas 3 colunas, negócios viram empregos mal pagos para o próprio dono. Com elas, o trabalho do empreendedor migra de fazer tudo para orquestrar ativos e recursos. A lição também aborda os inimigos internos do aprendizado. O primeiro é o medo, de rejeição, de errar, de parecer iniciante. Para enfrentá-lo, a recomendação é se expor deliberadamente a contextos que ensinem o que você mais evita, por exemplo, falar em público ou negociar. O segundo inimigo é a arrogância, que mistura ignorância com orgulho e impede de aprender com quem sabe. O terceiro é a comodidade, a tentação de permanecer em papéis confortáveis porque pagam bem, mesmo que não acrescentem nada ao seu repertório de longo prazo. A vacina é adotar uma régua clara. Esta experiência amplia minhas alavancas futuras. Se sim, persisto. Se não, reposiciono. Outro eixo prático é o pagamento de taxas de aprendizado. Muitas das experiências mais valiosas pagam pouco no início, ou custam tempo e energia,
mas rendem dividendos de competência. Você sai entendendo como uma empresa realmente ganha dinheiro, como medir funil de vendas, como precificar, como reduzir inadimplência, como ler contratos impostos. Essas taxas parecem caras no curto prazo, porém evitam decisões ruins e muito mais caras no futuro. A metáfora é clara. Primeiro, construa a máquina. Depois, acelere. O capítulo também fala sobre reputação e rede, network. Ao trabalhar para aprender, você encontra mentores, parceiros e talentos que se tornam multiplicadores. Gente competente abre portas para negócios, aponta riscos invisíveis e acelera seu ciclo de tentativa e erro. Em paralelo, a reputação de alguém que entrega, aprende rápido e joga limpo atrai oportunidades melhores que vagas de emprego, participações societárias, sociedade em projetos, acesso a capital e a negócios fora do radar. Há ainda um ponto de linguagem mental, alinhado às lições anteriores. Trucar perguntas do tipo: quanto paga? Por: o que essa função me ensina sobre gerar e preservar caixa? Qual sistema terei chance de construir ou otimizar? Quais habilidades transferíveis levarei comigo? Ao fazer perguntas assim, você se treina para enxergar a empresa como um organismo financeiro e não como um conjunto de tarefas. Em síntese, trabalhe para aprender é uma estratégia de longo alcance. Priorize papéis que expandam seu arsenal de vendas, marketing, finanças e gestão. Aceite fases menos glamurosas como investimento em competência. Busque mentores e ambientes que exponham você à realidade, números, clientes, riscos e transforme aprendizado em ativos, processos, marcas, carteiras de clientes, participações e renda recorrente. O dinheiro aqui é consequência de ter se tornado a pessoa capaz de construir e orquestrar sistemas que geram caixa. Quando a prioridade muda de quanto eu ganho hoje para quem eu me torno e o que eu aprendo, você sai da lógica do emprego e entra no jogo da liberdade financeira. Capítulo 8. Como superar obstáculos. Este capítulo mapeia os 5 obstáculos emocionais e comportamentais que mais sabotam a construção de riqueza e oferece antídotos práticos para cada um. A premissa é simples: o conhecimento financeiro só produz resultado quando atravessa o campo das emoções. Sem essa travessia, a pessoa sabe o que fazer, mas não faz, ou faz pela metade e desiste ao primeiro revés. 1. Medo de perder dinheiro. O medo é universal, a diferença é como você o administra. Os perdedores tentam evitar qualquer perda e acabam evitando também os ganhos. Os vencedores aceitam que erros fazem parte do jogo e limitam o tamanho das perdas. O capítulo reforça que fracasso é professor, desde que você jogue com regras de proteção, estudar antes, começar pequeno, ter pontos de saída, diversificar e manter reserva de liquidez. O objetivo não é se tornar destemido, e sim disciplinado. Se a perda máxima é tolerável, o medo deixa de paralisar. 2. Ceticismo, interno e externo. A mente cética cria IC para tudo. E se o mercado cair? E se o governo mudar a regra? E se o imóvel ficar vago? O problema não é duvidar, é usar a dúvida para não agir. O antídoto é transformar ceticismo em investigação, números, dados, cenários e margens de segurança. Em vez de opiniões, modelos. Em vez de manchetes, fluxo de caixa. O capítulo alerta ainda para o ceticismo alheio, vozes bem-intencionadas, porém desinformadas, que projetam seus medos. Ouça, filtre e decida com base em fatos e critérios que você domina. 3. Preguiça, disfarçada de estou ocupado. Muita gente não investe porque não tem tempo. Essa frase, segundo o autor, costuma esconder falta de prioridade. Um truque mental útil é mobilizar um pouco de ganância consciente. Olhar para o que você quer, liberdade, tempo, segurança da família e deixar esse desejo empurrar a ação. Reservar horários de estudo, visitar oportunidades, montar um plano mensal de aportes, acompanhar indicadores. Quando o propósito está claro, você cria tempo. A disciplina de pagar-se primeiro reaparece aqui como ferramenta. Ao destinar recursos aos ativos antes de ceder aos gastos, você força a agenda a se reorganizar. 4. Hábitos ruins. O capítulo ressalta que a vida financeira é governada por rituais.
O que você faz sempre vence o que você faz de vez em quando. Hábitos ruins típicos: adiar investimentos, gastar antes de investir, não ler contratos, pular o acompanhamento dos números. A orientação é reprogramar esses comportamentos com microhábitos de alto impacto, automatizar aportes, revisar mensalmente DRE e fluxo de caixa pessoal, criar checklists para compras relevantes, definir gatilhos claros de compra e de venda. O lema é: primeiro os ativos, depois o resto. Quando os ativos começam a pagar contas, o ciclo se retroalimenta. 5. Arrogância. O que você não sabe, mas acha que sabe. A arrogância custa caro porque segue justamente onde você deveria estudar mais. O antídoto é humildade metódica. Admitir desconhecimento, pedir ajuda, pagar por boas assessorias técnicas quando a decisão tem impacto material e continuar aprendendo. Contabilidade, tributação, avaliação de negócios e imóveis. Em mercados dinâmicos, quem estaciona no "eu já sei" vira presa de quem está um passo à frente. Além de diagnosticar os obstáculos, o capítulo oferece pistas operacionais para atravessá-los. Educação prática contínua, ler demonstrativos, entender impostos, modelar cenários. Estudo sem aplicação vira acúmulo de PDFs, aplicação sem estudo vira loteria. É a união dos dois que constrói critério. Pequenos experimentos, começar com tickets menores, testar teses em escala micro e só então escalar o que funciona. Assim, erro ensina barato. Gestão emocional do ciclo. Reconhecer as fases, entusiasmo, dúvida, medo, arrependimento e preparar respostas antes. Regras de entrada e saída, limites de exposição, métricas de acompanhamento, para não decidir no calor do momento. Rede e mentores. Cercar-se de pessoas que pensam em fluxo de caixa e não em título de status. Boas conversas encurtam caminhos e evitam armadilhas. Foco na coluna de ativos. Toda decisão deve responder a uma pergunta central: isto aumenta, preserva ou sabota meu fluxo de caixa futuro? Se não aumenta nem preserva, provavelmente é passivo travestido de oportunidade. O capítulo conclui que superar obstáculos não significa eliminá-los, e sim torná-los previsíveis e administráveis. Medo sempre haverá. Use limites e reservas. Ceticismo sempre surgirá. Responda com números. Preguiça rondará. Proteja seus compromissos com automatização e propósito. Hábitos ruins insistem. Substitua-os por rotinas simples e repetíveis. Arrogância tenta voltar. Combata com perguntas honestas e atualização constante. Quando esses mecanismos passam a operar no piloto automático, o campo fica livre para o que realmente importa: construir ativos, investir e deixar o tempo trabalhar a seu favor. Capítulo 9. Em ação. O capítulo Em ação transforma as lições do livro em um manual prático de começo. A premissa é que riqueza se constrói por decisões repetidas, não por um único golpe de sorte. Para isso, o autor propõe um conjunto de princípios operacionais que alinham mente, rotina e números, uma espécie de checklist que tira o leitor da teoria e o coloca no campo. O primeiro passo é encontrar uma razão maior que a realidade. Sem um porquê forte, liberdade, tempo com a família, segurança de longo prazo, a disciplina que antecede resultados tangíveis se desfaz. Essa razão precisa ser emocionalmente convincente, capaz de sustentar as escolhas difíceis, estudar quando é mais fácil relaxar, investir quando é mais sedutor consumir, dizer não a passivos que dão status imediato. Em seguida, vem o poder da escolha diária. Riqueza é uma sequência de microdecisões: o que você lê, com quem conversa, como usa o tempo entre ganhar e gastar. O autor recomenda escolher todos os dias ações que alimentem a coluna de ativos, estudar contabilidade e mercados, olhar oportunidades, ajustar fluxo de caixa, aportar pequenas quantias com constância. O truque é transformar intenção em agenda. O terceiro princípio é: escolha bem suas companhias. Amigos e mentores funcionam como ambiente que define padrões. Rodear-se de pessoas que falam de fluxo de caixa, negócios e ativos eleva o padrão de conversa e reduz a chance de decisões por impulso. Também acelera o aprendizado prático, porque encurta o caminho entre dúvida e resposta vivida por alguém. Quarto, domine uma fórmula e depois aprenda outra.
Em vez de pular de moda em moda, comece por um playbook simples, por exemplo, comprar ativos que geram renda mensal previsível. Execute até entender de verdade, métricas, riscos, operação, e só então adicione novas estratégias. Isso cria competência transferível e evita o erro clássico de coletar dicas sem domínio de nenhum mecanismo. Quinto, pague-se primeiro, o poder da disciplina. Antes dos desejos e até do aperto de curto prazo, reserve um percentual da renda para a coluna de ativos. Essa regra força criatividade, cortar gastos inúteis, negociar contas, buscar rendas adicionais. A disciplina antecede o conforto. Quando os ativos crescem, eles, e não a força de vontade, passam a sustentar o plano. Sexto, valorize bons profissionais, contadores, advogados, corretores, assessores e pague-os bem. A economia com orientação barata costuma sair cara em impostos, contratos mal feitos e riscos não mapeados. Bons especialistas enxergam ângulos que o leigo ignora e muitas vezes pagam-se via economia fiscal, redução de riscos e oportunidades melhores. Sétimo, recupere o capital rapidamente. Em investimentos e negócios, desenhe operações nas quais o capital inicial retorne cedo, via venda, refinanciamento, amortização acelerada, mantendo o ativo gerador de renda. Essa lógica reduz risco e libera munição para o próximo ciclo, criando um compasso de crescimento mais seguro. Oitavo, deixe que os ativos comprem seus luxos. O livro não demoniza conforto, apenas altera a ordem. Primeiro o ativo nasce e amadurece, depois o luxo é adquirido com renda de ativos, não com salário ou dívida. Isso preserva o fluxo de caixa e evita o efeito escada rolante de aumentar padrão de vida na mesma velocidade da renda ativa. Nono, o poder dos heróis. Modelos de referência, empreendedores, investidores, funcionam como atalhos mentais, mostram que é possível, inspiram disciplina, oferecem estratégias e, às vezes, abrem portas. A recomendação é estudar casos de quem já trilhou o caminho, copiando princípios antes de tentar inovações. Décimo, ensine para receber. Compartilhar conhecimento, mentorar, explicar, escrever, aprofunda entendimento, atrai gente boa e cria uma rede que devolve oportunidades. Ensinar é também uma forma de organizar o pensamento e identificar lacunas. Além dos princípios, o capítulo traz táticas de execução, definir metas claras, valor-alvo de renda de ativos por mês, medir progresso, planilha simples de fluxo de caixa e balanço pessoal, criar rituais semanais, revisão de oportunidades, leitura de relatórios, visita de campo, manter liquidez defensiva para aproveitar estresses de mercado e operar com critérios, margem de segurança, retorno mínimo, risco mapeado e plano de saída. O autor também recomenda começar pequeno, com pilotos que ensinem barato e escala deliberada do que funciona, sem ansiedade de ficar rico rápido. Por fim, em ação, integra técnica e psicologia. Lembra que medo, ceticismo, preguiça, hábitos ruins e arrogância continuarão a aparecer, mas perdem poder quando você tem processo, regras de investimento, reservas, rede competente e uma visão maior que o curto prazo. Em síntese, o capítulo é o elo entre filosofia e prática, um roteiro de atitude, rotina e números para transformar aprendizado em movimento consistente rumo à liberdade financeira. Capítulo 10. Ainda quer mais? O capítulo final funciona como um acelerador de prática para quem decidiu sair da teoria e quer ampliar repertório, disciplina e rede. A mensagem central é: se você chegou até aqui e quer ir além, construa um ecossistema pessoal de aprendizado contínuo, prospecção ativa e execução com critérios. O autor organiza esse impulso extra em princípios e rotinas que ampliam sua taxa de acerto com o tempo. Primeiro, ele convida a interromper padrões improdutivos. Se o que você faz hoje não aproxima da liberdade financeira, pare de repetir no automático. Isso abre espaço para o novo. Estudar mercados específicos, identificar métricas-chave e escolher uma estratégia simples para dominar, por exemplo, renda de ativos previsível. Em vez de reunir dicas, mergulhe em um nicho até entender como o dinheiro realmente circula ali. Quem paga, por quê, quando e com quais garantias. Em seguida, recomenda aprender com quem já faz.
Mentores, grupos de investimento, corretores especialistas, contadores e advogados experientes encurtam o caminho entre teoria e resultado. Esse círculo oferece oportunidade real, negócios fora do radar, alerta para riscos jurídicos e tributários, e feedback sobre valuation e fluxo de caixa. O capítulo reforça que bons profissionais se pagam com economia fiscal, blindagem de riscos e melhoria na qualidade das decisões. Outro bloco de recomendações trata de prática deliberada. Em vez de esperar a grande tacada, faça muitas ofertas pequenas, visite ativos, modele cenários e negocie com calma. Cada visita e cada proposta refinam o seu julgamento de preço, risco e retorno. A diretriz é trabalhar com critérios objetivos: margem de segurança, fluxo de caixa mínimo, plano de saída, sensibilidade a juros e impostos. Com critérios claros, fica mais fácil dizer não à euforia e sim ao que é consistente. O capítulo também incentiva a educação formal complementar em áreas críticas: contabilidade para ler DRE, balanço e fluxo de caixa, tributação para operar dentro da lei com eficiência, finanças de investimento, taxa interna de retorno, cap rate, alavancagem prudente, negociação e marketing. O objetivo é formar um painel de bordo que permita comparar oportunidades por números, não por narrativas. Sem isso, o investidor fica vulnerável a modismos. A ênfase no jogo longo da disciplina. 3 rituais aparecem como alicerces. 1. Pagar-se primeiro. Destinar, antes de tudo, um percentual fixo à coluna de ativos. 2. Reinvestir o excedente dos ativos na própria coluna, retardando o consumo. 3. Manter liquidez defensiva para aproveitar estresses de mercado, quando muitos vendem por necessidade. Esses hábitos constroem tracionamento. Quanto mais a máquina gira, mais fácil fica manter a estratégia e resistir a desvios. O autor volta ao tema do medo e do ceticismo, para lembrar que aumentar o jogo aumenta as emoções. A saída não é negar o medo, mas planejar limites. Valor máximo por operação, reservas, diversificação e decidir no frio regras de entrada e saída. Já o ceticismo deve virar investigação. Validar suposições com dados, contratos e visitas técnicas, e não com manchetes. Com isso, cada erro custa menos e ensina mais. Outro ponto é usar a criatividade para inventar dinheiro com ética e método. Combinar interesses complementares, reembalar ativos subavaliados, resolver gargalos que o mercado não precifica bem. Prazos, documentação, manutenção. A chave é estrutura. Contratos, garantias, processos e pessoas certas. Criatividade sem estrutura vira aposta. Estrutura sem criatividade vira retorno medíocre. O capítulo também trata de luxo e estilo de vida. Compre luxos depois que os ativos os pagarem. Esse simples deslocamento temporal mantém o fluxo de caixa saudável e evita o efeito escada rolante. Elevar despesas fixas no ritmo da renda ativa. Quando o desejo por um bem de consumo surgir, transforme-o em meta. Quantos ativos preciso para que esse item seja pago pelos rendimentos? Por fim, há um convite a ensinar o que se aprende. A filhos, amigos, equipe e comunidade. Ensinar aprofunda entendimento, fortalece disciplina e constrói reputação de solucionador, o que retroalimenta o deal flow. O autor encerra com uma síntese operativa. Escolha um nicho, estude números, monte rede competente, faça pequenos pilotos, tenha critérios, repita o que funciona e deixe o tempo e os juros compostos trabalharem. As lições do livro não prometem atalhos, oferecem princípios, linguagem e processos para transformar esforço em ativos, e ativos em liberdade. O querer mais, então, deixa de ser ansiedade por resultados rápidos e vira compromisso com um método simples, paciente e cumulativo. O único que de fato sustenta riqueza no longo prazo.
E chegamos ao final de mais um resumo no canal Livros em Foco. Quero te parabenizar por chegar até aqui e adquirir ainda mais conhecimento. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e, se esse conteúdo agregou de alguma forma para você, compartilhe com mais pessoas. Nos vemos no próximo livro.